É isso aí, gente. Estamos começando mais um episódio do Atalaias Cast, esse podcast que Deus nos entregou esse projeto, colocou em nosso coração e estava no coração de Deus, e através dele vidas têm sido abençoadas. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Emanuel, e hoje contamos com um convidado para lá de especial. Emanuel vai estar apresentando ele, e você fica ligadinho conosco aqui e acompanhe na íntegra esse podcast, porque eu tenho certeza que você será abençoado através da conversa que nós teremos aqui. Não é isso, Manuel? É isso aí, Diego. Uma alegria imensa, mais um podcast, né? Nós estamos reunidos aqui nesse lugar para debatermos e conversarmos sobre a palavra de Deus, Sim. que é viva, que é eficaz, né? E Deus tem feito coisas grandiosas através desse podcast, Diego. Vários testemunhos de pessoas até fora do estado, falando de que foram alcançadas de alguma maneira pela palavra, né? Exatamente. Então, não deixe essa oportunidade passar. Siga esse podcast, esse canal no YouTube, deixa seu comentário, deixa sua curtida, porque isso vai nos ajudar muito. O YouTube vai Compartilha. identificar e vai divulgar mais esse vídeo para mais pessoas, né? Então, se você ama a palavra de Deus, se você acompanha o nosso trabalho e gosta e quer nos incentivar mais, faça isso, faça a sua parte aí. Eu sei que Deus vai te abençoar por isso. E esse vídeo vai alcançar muita gente, porque hoje nós temos um convidado para lá de especial, um convidado Verdade. ilustre, né? Que Exatamente. para nós é uma honra imensa receber Com aqui certeza. o pastor Léo Pinheiro, pastor da Bola de Neve aqui de Ponta Grossa, que tem uma família muito bonita, pastor. A gente estava conversando agora há pouco, né? Casado com a Sandra, pai da Ana, do Arthur e da Alice, né? Isso. E veio para cá, Diego, deu um pouco do seu tempo para nós aqui nessa noite, porque é muito atarefado, com vários Sim. compromissos aí, viajando aí o Privilégio Brasil, conosco. pregando a palavra. Então, para nós é uma honra, pastor, recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco um pouco da sua história, a sua fé cristã, a sua caminhada com Deus e a sua vinda de São Paulo para cá, né? Obrigado, gente. É uma honra estar com vocês. De verdade. Estou muito Amém. feliz. A beleza da minha família é por conta da minha esposa, porque ela é muito bonita, né? Então ela salvou as crianças e é muito legal estar aqui. É importante, sabe, esse bate-papo para mim. É muito importante Legal. ver jovens apaixonados pelo reino, doando o seu tempo em prol do reino. Faz falta, né? Hoje todo mundo quer aparecer. Na verdade, poucos querem falar do reino. Então vocês estão, para a glória de Deus, de parabéns. Amém. Amém. Gente, vamos lá, nem sei direito. Eu nasci na igreja, sou filho de pastores, né? Filho de pastores da Metodista. Então, fui criado no Evangelho. Minha irmã mais velha era professora da escolinha, e como todo bom filho de pastor, vocês são filhos de pastores? Sim. Eu não. Não, você é? Então você deve me entender, Manuel. Sim. O filho de pastor, ele acaba, né, tendo aquela visão da igreja um pouco mais, cobrando mais, fazendo mais. E para mim isso nunca foi um problema, porque aí eu fui obrigado a aprender mais da palavra, fui me apaixonando mais pela palavra. Na adolescência, eu fui um adolescente normal, cara. Assim, na minha época, muito normal, mas não me desviei. Não me desviei. Eu fui me desviar quando eu entro para a faculdade. Aí com 18 ali, eu fico 2 anos fora do evangelho. Nesse tempo fora do evangelho, pela misericórdia de Deus, eu conheço a minha esposa. E ela se converte. E ela é o Glória a instrumento Deus. de Deus para me trazer de volta. E aí começa toda uma história. Apaixonado pela nossa linda cidade, Ponta Grossa. Amém. Uma cidade abençoadíssima. E caí aqui de paraquedas. Aqui eu caí de paraquedas. Eu pastoreava no interior de São Paulo. E vim pra cá. E aí Glória a Deus. começou. A minha visão de Ponta Grossa era muito errada, gente. Porque eu morava em Londrina, eu fiz faculdade em Londrina. Sim. Então, Londrina, Curitiba, era o trajeto que a gente fazia, você só vê o cemitério. Aquele cemitério do lado direito. Eu falo, meu Deus, essa cidade deve ser uma cidade muito feia. Porque só vê aquele cemitério feio. E aprove o Senhor nos trazer pra cá. E quando eu chego na cidade, eu me apaixono pela cidade. Glória a Deus. Cidade Que legal. apaixonante. Glória a E Deus. aí foi. E quem chega em Ponta Grossa, né, não quer mais sair daqui. É verdade. Uma cidade abençoada, e a gente tem visto Deus fazer grandes coisas no meio de nós. Temos declarado, né, que Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Essa cidade vai ser cada dia mais impactada pela glória de Deus. E, pastor, a gente soube informações que o senhor era executivo. E quando chegou o chamado de Deus na sua vida, teve um momento que Deus fez com que tudo fosse renunciado para Isso. viver integralmente pela obra do Senhor. É isso. E como foi? O senhor pode contar um pouco para nós essa experiência
de como foi abrir mão, renunciar. É onde a gente teve uma escola bíblica e a temática foi sobre isso, sobre ser um verdadeiro discípulo. E um discípulo do Senhor Jesus, uma das marcas é ser sensível para poder renunciar em prol do reino, em prol do chamado. E a renúncia é algo que muitas pessoas têm dificuldade, porque às vezes estão presas às coisas materiais, aos seus próprios sonhos, ao seu eu, né? E às vezes tem essa dificuldade, por causa dessa dificuldade, elas mesmas se impossibilitam de viver o chamado que Deus tem. E a gente vê no Senhor um exemplo de alguém que teve a coragem de renunciar e, segundo a informação que a gente recebeu, estava muito bem sucedido já na área a qual o Senhor atuava e o Senhor abriu mão de tudo para viver o que Deus tem para a sua vida. O senhor pode contar um pouco dessa experiência, dessa renúncia? Com o maior prazer. Eu me formei muito novo, eu me formei com 21. E eu já saí da faculdade profissional. Então eu trabalhei 12 anos com o mesmo chefe. Isso foi uma bênção, porque esse chefe ele era cristão e ele me permitia sair sexta-feira depois do almoço para ir pregar e voltar na segunda-feira depois do almoço para pregar. Nessa época eu já pregava. Eu começo na igreja ali para 2008, bola, já comecei assim restaurando aquilo que eu tinha perdido. E minha ascensão profissional, ela foi muito rápida, porque quando eu decido voltar para Cristo, o Senhor me dá graça. E aí começo. Então, eu era assistente, aí virei coordenador, supervisor, virei gerente de RH, minha área era gestão de pessoas. E a primeira renúncia, Diego, foi assim, eu vou a Rio Preto visitar minha família de São Paulo, e minha mãe mora no interior. Sim. E aí eu vou a Rio Preto visitar minha mãe, era o meu aniversário, e inclusive nesse mês, faço aniversário agora, dia 27 de julho. E aí fui lá e fizeram uma festa surpresa. E na hora que fizeram essa festa surpresa, meus amigos chegaram na casa da minha mãe. Eu já estava bem, tinha voltado para Cristo, ativo na igreja, e os caras chegaram com um monte de long neck, carne, alguns assim, fora da casinha por causa de droga, e aquilo moeu meu coração. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para essa molecada. Então eu saía de Londrina para pregar em São José do Rio Preto. Dava 540 quilômetros toda vez para ir e 500 para voltar. Sim. Chegou uma hora que eu já estava bem estável, eu tinha um ótimo salário. Para você ter noção, a minha esposa já tinha passado num concurso público, minha esposa é bancária, eu já tinha passado num concurso público. Eu era tipo o Július, sabe o Július? Então eu tinha uma empresa minha que fazia representação comercial naquele período. Eu tinha passado no concurso e eu já era gerente dentro de uma indústria. Eu tinha 3 empregos. Aí as pessoas perguntam, como você fazia? Eu dormia dia sim, dia não, e os dias não, eu via minha esposa, loucura, moleque. Falta de cabeça. E quando eu vejo meus amigos, a primeira renúncia que eu fiz foi essa. O senhor falou assim pra mim, você teria coragem de voltar para Rio Preto? Eu falei, tenho. Mas estava muito bem. Para você ter uma noção, naquela época, o meu salário da minha esposa, a gente conseguia fazer coisas assim, um ótimo padrão de vida. Viajar sem preocupação, fazer as coisas. E eu falei pro senhor, tenho. Fui falar com o meu pastor na época, o pastor Diogo. O pastor Diogo, cara, mas você é louco? Você tem certeza? Eu falei, eu ouvi de Deus, pastor. Nesse período, o presidente da indústria que eu trabalhava me chamou. E ele falou assim, cara, nós vamos te promover. Então você vai sair de uma área de gestão e vai para uma área de diretoria. Eu falei, o senhor não pode fazer isso. Ele falou, por quê? Porque eu vou pedir demissão. Ele falou, mas o que aconteceu? Você ficou louco? Todo mundo quer subir. Era uma empresa grande, tinha 1.800 funcionários na época. E o que aconteceu? A gente dá mais salário. E não sei o que. Eu falei, não é isso. Eles aumentaram o meu salário e pediram para eu sair do concurso público. Eu pedi demissão do concurso público e fiquei. Encerrei a minha empresa porque eu já estava me preparando para mudar. Deu outubro de 2009, eu entro na indústria e falo pro presidente, eu vou sair. Aqui tá minha carta de demissão. Ele falou, não. Eu falei, eu vou sair. Eu vou abrir mão. Deus falou comigo e ele não entendia nada de Deus. E eu vou para Rio Preto. Abrir e começar um trabalho na igreja. E ele ficou tão surpreso que ele não me deixou pedir demissão, ele mandou embora e me deu bônus por todos os anos que eu trabalhei na empresa e aquilo me sustentou. Chegou em Rio Preto,
minha esposa fica grávida, da Ana, Uhum. e a gente tinha um plano maluco, assim, na vida. Nós vamos só ter filhos quando a gente estiver muito estável, quando a gente tiver a nossa casa. Eu tinha um sonho à época de comprar um carro zero, então nós vamos comprar um carro zero, ter a nossa casa, não sei o quê. E quando eu chego em Rio Preto, uma indústria de cosméticos vê o meu currículo e me chama. Eu já entrei na indústria como CEO da indústria. E tô lá na indústria, muito tranquilo. E nesse período eu tinha feito um concurso. Eu era muito concurseiro. Eu queria ser Polícia Federal, gente. Eu não sabia o que Deus queria naquele momento. Sim. Eu já pregava, eu já abria núcleo, já tinha passado pelo privilégio de abrir algumas igrejas. Uhum. E fui, virei CEO. E tava lá muito feliz. Fui fazer a última prova. Eu já tinha passado na escrita, na descritiva, no psicológico, no físico, na prova. Todas. Eu fui para entrevista com uma delegada. Eu entrei na sala, olhou para mim, você é pastor, né? Eu falei, não, eu sou líder da igreja na cidade. Ela falou, então hoje o senhor vai usar Efésios 6 comigo. E eu parei, eu falei, peraí, eu vim para debater direito. Não falar isso da Bíblia. E aí o resumo dessa história, para você entender, eu já vou chegar na mais recente renúncia. Eu acabei a prova, eu sentei no meu carro, o Espírito Santo falou, eu não te chamei para isso. Eu te dei outro nível de autoridade. Chorei. Aí tinha feito um concurso para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Cheguei em casa louco, falei, eu passei, mano. Peguei o gabarito, eu passei, vamos comemorar, vamos na churrascaria, vamos comemorar. Reprovei por uma prova, por uma questão. E aí o senhor falou de novo, cara, você não nasceu para isso. Se você insistir, eu vou te permitir passar, mas você não nasceu por isso. Chorei, olhei passando, eu falei, o senhor tá falando que não é para isso. Eu falei, não presta mais concurso. Aí essa talvez foi uma renúncia mais doída. Uhum. Tô bem na indústria, o dono da indústria vai para Dubai fechar negócios. E ele me dá a chave da empresa e fala assim, olha, eu era CEO, eu tinha um ótimo salário naquela época. Uhum. Faça o que você quiser. Ele ficou 15 dias fora. Esses 15 dias eu fui organizando, as coisas foram acontecendo. Ele volta. Quando ele volta, ele me chama na sala. Eu falei, agora eu vou ser promovido. Vou ganhar mais. Vou ficar na sala dele. Vai morar pra fora, sei lá o que vai acontecer. Ele olhou dentro dos meus olhos, pulei uma parte importante. Tô sentado na minha sala, o Espírito Santo fala assim pra mim, você tem um pendrive? Eu falei, o senhor sabe que eu tenho. Pode pegar todos os seus documentos. Tirar tudo do computador. Eu falei, senhor, o que está acontecendo? Tirar tudo do computador. Na hora que ele me liga, eu falei, vamos mudar de sala? Uhum. Tô promovido. Esse chefe olha para mim e fala assim, seu trabalho foi tão incrível lá, tão bom, e você hoje é o maior salário da empresa, que eu já não preciso mais de você. Meu Deus. A Sandra estava grávida de 6 meses da Ana. Eu tinha acabado de comprar um apartamento. Um choque no momento. Eu não tive coragem de contar para ela. Cheguei em casa, falei, não vou falar para ela, vou arrumar outro emprego, sei lá o que eu vou fazer. Tava tarde, um dia chorando, contei para ela que a gente tinha me escondido de esposa, falei, amor, olha. E ela falou, não, deixa, minha esposa é muito mansa, gente. Uhum. Amor, deixa, Deus vai prover. Eu falei, você não tá entendendo. O que você ganha não paga a parcela do carro. Ela é concursada da Caixa Econômica. Eu falei, o que você ganha não paga a parcela do carro. Amor, Deus sempre nos sustentou. Relaxa. Aí tô em casa lendo a Bíblia, chorando, toca a minha campainha, um homem de Deus. Ele chega na minha casa, pastor Jair, fala, o que você tá fazendo? Eu falei, pastor, tô chorando, tô orando. Ele falou, vem aqui. Abriu o portão, ele olhou pra mim, Deus manda eu te dizer que agora começa um novo tempo na sua vida. Glória a Deus. Para de lutar. Meu Deus. Você não nasceu para ser empresário, você não Tremendo. nasceu para ser nada disso. Você nasceu para pregar a palavra. Só que eu ainda queria ser. Então aí eu fui e falei, Senhor, olha, eu tenho que sustentar minha casa. Desculpa, me dá um negócio. Me mostra os tesouros escondidos. E isso é uma oração que as pessoas não fazem normalmente. Mas a Bíblia diz que tem tesouros escondidos para aqueles que são do reino. Comecei a orar. Um dia um amigo me manda uma mensagem. Leozinho, onde você tá? Eu falei, cara, tô em casa desempregado, no seguro-desemprego, né? Ele deu risada e falou, vem aqui na minha indústria, vem aqui na minha empresa. Eu fui na empresa dele, cheguei lá, uma empresa legal, orei, dei um abraço nele. Do lado tinha um credenciado bancário, me tinham roubado. Uhum. O senhor falou, pergunta o que aconteceu. Perguntei pro cara o que aconteceu. Ele falou, roubaram isso aqui, não quero mais, isso aqui. Em resumo, eu comprei um negócio por 1/4 do valor. Meu Deus. À minha vista. E aí comecei a minha empresa
lá, comecei a ganhar bem de novo, feliz da vida. Veio um homem de Deus chamado Apóstolo Coraiola, esse é um cara que vocês podem procurar, é um cara incrível. Ele foi na nossa igreja lá em Rio Preto, nessa época o pastor de Rio Preto já era o pastor Jair, um homem de Deus também. E eu fui comer um lanche com o Coraiola. Ele olhou pra mim e falou assim, pastor, posso dizer um negócio? O senhor pode falar o que o senhor quiser, posso. Ele falou, Deus manda eu te dizer que toda vez que você entrar na sua empresa, os clientes não vão. É pra você ficar em casa, orando, que essa empresa é só uma fonte de renda. Não é trabalho pra você. Eu falei, não tô te entendendo, eu tenho uma empresa que eu não posso entrar. Ele falou, é justamente isso. Eu ia pra igreja e os clientes iam embora. Eu ficava em casa vendo pela câmera, fila. Meu Deus do céu. Aí eu saí de casa correndo. Tem um gordinho que veio comigo, o Rafa, ele veio de Rio Preto pra cá, ele era meu funcionário naquela época. E eu chegava lá, o povo ia embora. Eu ia pra casa, fila. Mas um dia eu tô em casa orando, e eu vou chegar já na última renúncia, na penúltima. E eu falei pro Senhor, se é tempo de eu voltar pro Paraná, nos fala, porque eu já estava pastoreando uma igreja, um núcleo, na verdade, em Araçatuba. E a Sandra pedindo transferência, não dava certo, eu procurando casa, não dava certo, nada dava certo. Falei, eu acho que eu estou dando um murro em ponta de faca, a senhora fala. Falo isso, o pastor do Paraná, que já me conhecia, ora numa segunda, na terça, vocês não sabem o que é isso, vocês são novinhos. Tinha um negócio antigo, chamado Nextel. Eu era lembro, rádio. eu tive um. Você não tem cara de quem Eu tive teve, hein, um, Diego? há 30 anos, eu tive um Nextel. Aquele negócio bipava. Isso. No Nextel tocou, a secretária aqui do Paraná me ligou, a Pri, era uma benção, uma mulher de Deus. E ela falou, Léo Negão, eu falei, sou eu, o pastor Bigard, quer falar com você. Na minha cabeça, cara, eu fiz uma caca tão grande que chegou no Paraná. Né? A alma já amolece, a perna amolece, você nunca acha que é coisa assim. E ele falou, cara, quer voltar? Eu falei, o senhor é a resposta de Deus para a minha oração de ontem. Vou pedir 3 sinais. E vou, se o senhor confirmar. O senhor confirmou os 3 sinais. Só que quando eu estou ouvindo a Ponta Grossa, o senhor fala claramente comigo, sua vida empresarial acabou. Esqueça, só que eu teimoso, quis trazer minha empresa. Chego aqui, a empresa não dá certo. Aí, 2 anos, 1 ano atrás, 1 ano e pouco, por causa de pandemia, os negócios, eu voltei para o mundo corporativo porque eu ouvi do Senhor que era para voltar. Eu estava bem, estava feliz. Começou a surgir vários negócios na cidade, pelo currículo, pela expertise. E aí, no dezembro agora, o Senhor me orando para encerrar o ano na igreja, o Senhor falou assim, acabou. Eu falei, não, Senhor, agora que tá tudo começando de novo, comprei um carro melhor de novo, 3 filhos, Senhor. E o Senhor falou para mim, se você não acreditar que eu sou capaz de te enriquecer e cuidar de você, você não pode andar no reino. Meu Deus. Forte. Chego em casa, falo com a Sandra, falo assim, amor, ela falou, já sei, Deus falou que é pra você sair, né? Eu falei, como assim? Ela falou, não, ele falou comigo, pode sair. Glória a Deus. Em janeiro, eu cheguei, na verdade, dezembro, eu cheguei pros meninos e falei, olha, gente, pra todos os clientes que eu tava montando, eu falei, desculpa, eu nasci pra ser pastor. Acabou. Então, a vida de um cristão, ela é feita de renúncias. Sim. O próprio Cristo nos ensina. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Sim. Você vai tomar uma cruz todo o tempo. As pessoas acham que cruz é peso, tem gente que chama sólido de cruz. Mas cruz não é isso. Cruz é promoção. É. Então você acaba saindo daquilo que é da terra, indo para aquilo que vem do céu. Legal. E quando você anda naquilo que é do céu, o sobrenatural vem e te sustenta. Sem dúvida. Não tem jeito, gente. Deus nunca deve nada para ninguém. Valeu a pena. Você fala para mim, você faria de novo? Talvez eu não teria lutado com algumas coisas que eu lutei para tentar segurar. Hoje um pouco mais maduro. O senhor quer? Leva logo. E aí você não perde tempo. Sim, com certeza. E vale a pena. Amém. Pastor, essa história de superação sua, né? Incrível, né? É inspiradora, né? Inspiradora. E nós que somos jovens, às vezes a gente... Você me excluiu dos jovens, agora eu tô brincadeira. Nós que estamos começando. Nós que estamos começando, pastor, nessa caminhada, no evangelho, no reino, a gente se pega às vezes, né, com barreiras, com dificuldades, a gente acha que não é isso que Deus quer para nós, a gente fica cheio de dúvidas, né? E o seu testemunho nos traz essa luz de que é importante que você renuncie e deixe a tua confiança no Senhor, né? Deposite a tua confiança, a tua esperança nele. Eu lembrei, enquanto o senhor falava, eu lembrei de uma passagem bíblica, quando Jacó está voltando ali, saindo da casa do seu sogro, indo
se encontrar com Esaú. E ele fica com aquela preocupação, né? De se encontrar com seu irmão. Ele fica meio preocupado. E aí ele envia presentes para Esaú, né? Ele envia vários ali dos seus bens para Esaú, né? E aí Esaú recebe os presentes e se depara com Jacó. E Esaú fala assim para Jacó: Jacó, por que você deu tantas essas coisas para mim, tantos presentes, né? Tantos seus bens para mim? E aí Jacó dá uma resposta, pastor, que até hoje queima no meu coração. Ele fala assim: porque eu já tenho tudo. E esse tudo não eram os bens materiais, Sim. mas era a presença de Deus na vida dele. Porque ele tinha uma caminhada com Deus ali de provisão, né? Sim. Sustentação, de prosperidade com Deus. Então, para ele, o que ele tinha, ele poderia dar, porque Deus iria sustentá-lo, né? Deus iria prover aquilo que ele necessitava. E a gente vê isso na sua vida, vê isso na vida de grandes homens de Deus que depositaram a sua confiança no Senhor, e a prosperidade acompanha. Nós não buscamos a prosperidade, né? Porque a prosperidade financeira, ela faz parte da prosperidade maior, que é a vida com Deus, a sua família e tal. Nós não buscamos, vamos dizer assim, um dinheiro. Mas o dinheiro, ele vem e nos sustenta, e Deus traz a provisão que nós necessitamos, né? Mas é só pensar assim, ó, esses dias eu estava brincando com os meninos da minha igreja. Falei, me mostra um patriarca que foi pobre. Exatamente. Não tem na Bíblia. Não tem. Aí tem uma falácia que vem de uma crença franciscana que dizia que o ministério de Cristo era pobre porque Jesus disse que ele não tinha onde recostar a cabeça. Mas se a pessoa estudar um pouquinho o Pentateuco, ele vai ver que Jesus está apontando o tipo de morte que ele tem. Porque quando um homem era para ser crucificado, se desmontava a casa dele, pegava o pilar central da casa, e com aquele pilar central se fazia cruz. Então Jesus já estava dizendo, opa, eu vou morrer e eu não tenho onde deixar. É isso que ele está dizendo. Mas se você for ver, tempos em tempos, ele estava em casa. Sim. E aí a coisa que eu mais bato com os meninos é assim, então vamos lá. Jesus vai fazer a primeira multiplicação de peixes e pães. E ele chega lá e fala assim, olha, cara, vão vocês e deem pra galera, certo? E ele nem pergunta para Judas, porque se fosse Judas, já fala, ó, Senhor, qual que é a sua? Mas um dos discípulos chega para ele e fala assim, Senhor, é justo gastar tanto dinheiro para comprar pão para essa galera? Eles tinham. Senão ele não ia Verdade. perguntar, vamos gastar? Sim. Senão não ia. Sim. Eles tinham no ministério. Pensa, que ministério que não tem dinheiro, que precisa de tesoureiro. É. Não faz sentido. A Bíblia diz que as mulheres ricas das cidades sustentavam Jesus. Entendedores. Então, esse evangelho franciscano é um evangelho de escravidão. Porque um homem, quando ele está preso a dívidas, ele acaba sendo um escravo da instituição que ele está devendo, da pessoa que ele está devendo. Então, Cristo veio para nos libertar e libertar de verdade. Sim. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. O problema é que há pessoas que acabam amando o dinheiro. E a gente tem que continuar amando a Cristo. Com certeza. Então, o grande lance é, você não vai encontrar patriarcas pobres. Essa prosperidade. E a gente não faz parte da teologia da prosperidade. Sim. A gente faz parte do reino. Mas o reino de Deus é próspero. Exatamente. Então, vai ter gente que vai poder ser muito rico. Tomara que vocês sejam muito Amém. ricos em nome de Jesus. Mas vai ter gente que não vai poder ser. Porque o cara vai se perder. O Senhor já viu à frente. Sim. Eu brinco com a minha galera que eu sou um cara muito agraciado, né? Pela graça mesmo. Não é por habilidade ou por capacidade. Porque a minha esposa brinca e fala, amor, você deve ser preferido de Deus. Porque eu falo pra ela, amor, dinheiro às vezes a gente não tem. Mas às vezes eu falo pra ela, nossa, eu tô com vontade de tomar açaí. Aí chega alguém para na porta de casa e fala assim, ô pastor, tava lá no mercado. Eu trouxe açaí. Vou te contar a última que foi sexta-feira. Um querido da minha igreja tava no mercado. E eu amo ovo, gente. Eu como 12 ovos por dia por causa do esporte, blá blá blá. E aí ele viu cartelas de ovos. E ele me mandou um print, ó, pastor, a nossa picanha tá reservada. Eu falei, bênção, querido, Deus te abençoe. E tava um valor acessível. E eu não vi, tinha acabado o ovo da minha casa. Não vi. E a senhora falou, amor, eu vou no mercado. Eu falei, acabou, beleza, ela vai no mercado. Só que ela esqueceu. Tô numa igreja, sábado. Tô lá bem tranquilo, o menino falou, tá a chave do seu carro? Eu falei, claro, filho. Achei que ele ia manobrar o carro. Abro o porta-malas na hora que eu tô indo embora. 2 cartelas de 30 ovos. Porque Deus cuida dos detalhes. Até nisso, né, pastor? Deus cuida Mínimos dos detalhes. detalhes, cara. Então, às vezes os caras estão pensando em milhões, mas aquele sorvete que você tá podendo comprar já é prosperidade. Sim. Porque tem gente que não tem dinheiro para pegar o ônibus. Você entendeu? O leite que tem na nossa casa já é prosperidade. Sim. E hoje gasolina, então, já é avivamento. Verdade.
Já é o poder de Deus. Já é o poder de Deus. A prosperidade é não ter ausência de nada, né? Isso. Até falei em alguns episódios passados do podcast que eu acho muito incrível a história de Jó. O camarada era o mais próspero aonde vivia. E Satanás tendo diálogo ali com Deus, e é o próprio Deus que está falando a respeito de Jó. Porque uma coisa é eu dizer, eu sou fiel. Uma coisa é alguém olhar para mim e dizer, eu sou fiel. Outra coisa é Deus falar pro camarada, ele é fiel. Aí a gente vai ver Satanás falando, se tocar naquilo que ele tem, ele vai negar. E Deus autoriza. Deus autoriza por conhecer Jó. Deus permite que toque naquilo que ele tem, mas não tire a vida de Jó. Sim. Aí Deus nos ensina uma lição, que sempre, na balança de Deus, sempre o ser vai pesar mais do que o ter. Porque se eu sou capaz de ser aquilo que Deus quer que eu seja, Deus fará com que eu tenha aquilo que eu desejo ter. Sim. E a gente precisa não mudar os princípios, sempre priorizar ser aquilo que Deus quer que sejamos, porque Deus vai prover. Eu me lembro, eu tive uma experiência, comecei a pregar com 11 anos. Eu tive uma experiência no ano de 2016 que eu fui pregar na Venezuela. E eu pregando lá, algumas igrejas me abençoaram por lá, e eu vindo para o Porto, porque é Bolívar, a moeda de lá, e eu não achei nenhum lugar para fazer o câmbio. Nenhum lugar. Eu teria que vir para a fronteira com o Brasil para ali fazer o câmbio. Aí eu vindo, e na época, para ter equivalente a R$10, era 30 cédulas de Bolívar. Então estava com volume de dinheiro na mala. E a hora que eu cheguei no aeroporto, me roubaram todo o dinheiro. Uau. Perdi voo, perdi um monte de coisa. Naquele momento eu me desesperei. E foi, eu acho que a agenda que mais marcou minha vida, porque foram 11 cultos e 256 pessoas aceitaram a Cristo. E depois disso daí veio esse choque. Naquele momento, aquilo me desesperou, Rios. E Deus veio acalmando o meu coração. Deus falou comigo. Você lembra o que aconteceu, o que eu fiz no mundo espiritual, pessoas sendo alcançadas? Isso é uma retaliação. Sim. Mas tenha fé, porque eu sou Deus que permito que você tenha aquilo que foi tirado. Eu me lembro que eu me desesperei, perdi voo. Aí a companhia aérea, pelo fato de eu ter perdido o voo, ela me colocou no hotel, que deu um problema na aeronave no segundo voo que eu perdi. E eu fiquei lá, hospedado por conta da companhia aérea. Eu até brinco, às vezes, o almoço e a janta foi só filé mignon, gratuitamente, Deus cuidando. E um mês depois eu tive um compromisso que eu fui pregar em Portugal. E naquela agenda que eu fui lá, o que eu havia perdido lá atrás, Deus recompensou totalmente. Então, como o senhor disse, com Deus a gente nunca perde. Se a gente estiver disposto a fazer a vontade dele, a ser aquilo que ele quer que a gente seja, Deus com certeza vai fazer que a gente tenha tudo aquilo que a gente almeja ter. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Não tem como fugir, gente. A Bíblia, ela é um livro de lei eterno. É a lei aquilo. A gente não crê muito na Bíblia nesse sentido. Mas o que está escrito ali é para nós. Sim. Então as bênçãos vão nos perseguir se a gente for fiel e justo. Eu acho linda essa parte de Jó, porque o Senhor não acaba com o casamento. Sim. Né? Muitos hoje estão acabando com o casamento por bobeira. Né? Mas ele, e a mulher dele é muito louca, né, gente? Amaldiçoa esse Deus e morre. Eu falei, mulher, qual que é a sua? E ele ainda falou, você tá falando isso, você tá tirando, né? Nossa versão street. Tá louca. Só que depois Deus restaura. Quando Deus restaura, meu irmão, a Bíblia conta que Deus é um Deus de restauração. Sim. Ninguém segura a restauração de Deus. Ninguém. Porque o nosso Deus, a palavra nos ensina que a voz dele faz com que o cedro do Líbano arrebente-se e faz com que os carvalhos pulem nos vales. Então quer dizer que quando Deus fala, já era. Mas que lindo esse testemunho, porque Deus cuidou, né? Tudo que era pra você passar feio, ficar com frio, com fome, tá comendo filé mignon. Deus provê, né? Deus é Deus provedor. Até nisso Deus providenciou, né? Nos mínimos detalhes, né? Incrível. E dentro disso tudo, assim, sobre a esposa de Jó ali, a gente vê, né? Perdeu tudo, mas ela continua na história. E às vezes a gente foca tanto Jó, né? Verdade. E esquece. Porque ela aguentou, ela suportou aquilo e depois houve uma restauração. Ela só dá fantástica. uma mancada. verdade. E isso nos ensina assim, cara, às vezes o cara, mulher,
é sustento, gente. O desespero dela leva ela àquilo, né? Porque você imagina, perder o filho. Às vezes eu paro e fico pensando, ela já era uma mulher incrível, Sim. Sim. né? Mas perder filho, perde tudo. Ela falou, cara, se ela tivesse passado lisa sem falar nada, tava 100% o negócio. E Deus é um Deus de casamento, Deus é um Deus de aliança. Então o Senhor guardou o coração dela também. Sim. Eu costumo dizer, sabe, Emanuel e Diego, que não tem um homem incrível se não tiver uma mulher incrível do lado. Exatamente. Essa é a verdade. Né? Na minha igreja eu falo muito isso pra galera. É muito legal vocês me honrarem, é muito legal vocês me amarem. Mas vocês têm que entender que só tem o Léo por causa da Sandrinha. Sem a Sandrinha não tem o Léo. Não tem jeito. Né? Todo mundo precisa ter um lugar para voltar. Então, eu tenho o privilégio de viajar alguns momentos, mas bom mesmo é voltar para casa, encontrar minha esposa, meus filhos, minha igreja. Né? Hoje eu estou muito feliz porque eu estou em Ponta Grossa, estou com vocês, estou em casa. Glória a Deus. É maravilhoso. Pastor, e de fato, né? O casamento é uma ideia de Deus, né? A mulher, de fato, ela edifica a casa, né? Ela edifica o lar. Eu lembrei agora de um fato histórico. Na Segunda Guerra Mundial, os homens estavam lá, os brasileiros, né, da FEB estavam lá batalhando e naquela situação toda de guerra, né, de conflito. E perguntaram para eles, né? Mas o que move vocês, né? O que faz vocês ter essa garra de vencer, de permanecer vivo? E eles responderam unânimes, porque eu tenho um lugar para voltar. Eu tenho uma casa, né? Eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. E hoje, pastor, infelizmente, como o senhor falou, os casamentos têm sido alvos do inimigo e têm sido destruídos por tão pouca coisa, né? Por tão pouco, casamentos têm sido atacados e isso afeta toda uma sociedade, né? Porque a família é a base, né? E o senhor tem autoridade para falar sobre isso porque o senhor tem uma família abençoada. 20 anos de casado. 20 anos de casado. Né? Que benção. Então, se o senhor puder contar um pouco da sua história e da sua autoridade para falar sobre família, sobre lar, né? Sabe o que eu entendo, Manuel? Que tudo na Bíblia começa em casamento. Então o Senhor começa lá em Adão, ele fala assim, cara, não é bom que um homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então o Senhor vai e a Eva, casamento. Deixará, pois, o homem pai e mãe, na sequência vem assim. Depois vem Cristo. E Jesus vem o quê? Preparar a noiva para o cordeiro. Ele vem nos salvar para que nós nos tornemos a noiva. Mas onde ele começa o ministério dele? Num casamento. Esses são prelúdios, sinais de que Deus é um Deus de casamento. Sim. Apocalipse termina onde? Dizendo, fiéis, felizes são aqueles que participarão das bodas do cordeiro, do casamento. Então o casamento é a base. Na minha igreja tem alguns caras que ficam bravos comigo. Vocês são casados? Você já casou? Ainda não. Ixi, você vai ficar ruim. Você já casou? Ih, os dois vão ficar ruim. Eu costumo dizer que um homem que ainda não casou, ele pode ser um bom menino, mas ainda não é um homem. Uau. Por quê? Porque você se torna um homem quando você tem alguém para cuidar que é seu. Então você começa a entender as frases que seu pai te falava. Você começa a entender coisas que você fala assim, cara, não pode ser, meu pai tá louco. Aí você fala, cara, Então, esses 20 anos não foi fácil. Eu nunca briguei com a minha esposa de brigar, nunca teve aquele negócio, vai embora, não sei o quê. Mas são dois convívios. Sim. Né? E em todo esse tempo, o que eu tenho entendido em Deus, que se o Senhor realmente não for a base de um casamento, vai balançar. Hoje eu só sou pastor, porque a Sandra se converte. Essa é a verdade. Porque ela se converte e ela se torna mulher de oração. Sim. Não, mas se eu não era filho de pastor, eu tenho uma fase na igreja que eu me machuco com a igreja. E aí eu fico naquela assim, cara, não preciso disso, eu conheço a Bíblia, eu vou orar em casa, não fui pro mundão, falei, tá, pra não mentir, o máximo que eu fazia era tocar no barzinho violão, pra galera tocar e cantar e fazer churrasco. Não fui pra balada, nunca usei droga na minha vida, nunca fiquei bêbado na minha vida, porque eu tinha medos. Então, tipo, eu tava lá num lugar, numa festa, vi uma mina e falei, essa aí não dá nem pra chegar perto, ela tem pombagira. Você tem que ser, você continua com discernimento, discernimento espiritual. Vi a outra e falei, essa aí piorou, essa aí não dá. E aí, olho pra Sandra, me apaixono pela minha esposa, a gente passa um período totalmente errado. Eu vivia na casa dela, ela vivia na minha casa, até que veio uma profetisa de Deus, que a gente começa a congregar numa igreja pequenininha do lado da casa, porque ela queria ir na igreja. Como que a Sandra aceita Jesus? Eu preciso contar essa história pra vocês, que essa é boa. Pela misericórdia. Eu falo com ela assim, você quer namorar? Ela falou, quero. Eu falei, você tem que me pedir em namoro. Eu achei que ela não ia pedir.
Ela faz uma carta, a gente fazia administração de empresas, faz uma requisição, pedir na minha mão para enviar para minha mãe. Mas era brincadeira. A gente era amigo nesse período. A gente nem era ficante, nada disso. Mas amigo. A gente era muito amigo. Ela comia na minha casa, eu ia comer na casa dela, a gente era amigo de sair. E ela chegou no outro dia na faculdade, eu a conheço na faculdade, falou a carta. Eu falei, não. Ela falou, não, é sério? Você falou? Ah, eu fiz. Eu falei, agora que eu falei, eu vou ter que cumprir. E a gente começou a conversar, começou a sair juntos. Eu falei, ó, é pra namorar sério? Ela falou, é. Então deixa eu explicar, minha mãe é pastora. E minha mãe não é qualquer nível de pastora. Minha mãe, sabe que essas velhinhas que o povo fala do coque? Eu falo, não faço nem ideia o que é isso. Eu vou te explicar. Uma vez, no colégio, eu comprei um relógio roubado sem saber que era roubado. Um amigo me vendeu, eu paguei, achei que o relógio era do moleque. Fui entrar na minha casa, isso eu contando pra ela. Eu pus o relógio na mochila, e na hora que eu entrei na minha casa com o relógio na mochila, minha mãe falou assim, ó, no bolso da sua mochila, do lado direito, tem um relógio, ele é roubado na minha casa, não tem nada roubado. Meu Deus. Ela falou, você faz o que você quiser, você devolve, você joga no lixo. Até hoje eu lembro, era um relógio na época, um Citizen grandão, assim, bonito. Fui jogar no lixo. Eu falei, minha mãe é dessas mulheres que Deus fala com ela. Ela falou, e daí? Eu falei, pra você namorar comigo, eu não posso mentir pra minha mãe. Ela vai saber que eu tô mentindo. Então você tem que ser crente. Ela falou, crente? O que é ser crente? Eu falei, ó, repete essa oração. No ônibus voltando pra casa, saindo da faculdade. Ela aceita Jesus no ônibus. Aí eu chego em casa, deixo ela na casa dela e falo, agora a gente tem que achar uma igreja. Porque agora você é crente, crente tem igreja. E ela começa na igreja. E ela se apaixona por Jesus. Eu não ia. Eu ia uma vez ou outra, falava, porque minha mãe me ligava e falava, ela é crente. Eu só queria, tipo, cara, ela é crente, não me fala nada. Ela é crente, não tem esse B.O. E aí a gente começa a ir nessa igreja de vez em quando, tal. Eu faço amizade com a galera. Jesus já vem mudando meu coração. Uma profetisa chamada Débora, ela olha pra mim e fala assim, você casou 100%? Eu falei, não, casei. Ela falou, então você tem que casar. Eu falei, mas por quê? Porque na minha cabeça não era errado. Eu tinha uma convenção. Pra mim era uma convenção. Meus pais, por mais que eram pastores, nunca tinham sentado comigo e falado assim, ó, você tem que casar no cartório. E tem que casar, gente. A gente tem que estar sujeito à lei dos homens e à lei de Deus. Casamento é cartório e pastor. Sim, acabou. Eu não sabia. Por mais que meus pais eram pastores. Até porque na minha geração falar sobre sexualidade era um bicho de, sei lá, de 1000 cabeças. Minha mãe, pra falar de sexualidade comigo, a primeira coisa que ela deu foi um livro. Falou, lê isso aí. Se tiver dúvida, você me pergunta. Leia longe. Lê longe. Foi literalmente isso. Lê e, ó, meu pai já tinha falecido, lê e se tiver dúvida, você fala com o seu pastor, entendeu? Você acha que eu fui ler? Não fui. Eu li o livro e falei, minha mãe tá louca. E aí essa mulher fala isso, a gente faz um propósito de santidade. Falei, então nós vamos fazer o certo. Já que nós estamos errados, e agora a gente vai voltar para a igreja, vamos fazer o certo. A gente morava praticamente na mesma casa, a casa só tinha um quarto. Eu falei, ó, eu vou dormir desse lado da cama, você vai dormir desse outro lado da cama. Eu não vou nunca mais encostar em você até a gente casar. E foi isso. Foi muito difícil um período. Eu lembro que daí a gente se abraçar e chorar na sala. E falar, Senhor, mas nós não vamos pecar contra o Senhor, porque agora nós temos sabedoria. A gente estava na ignorância. Agora a gente sabe. A gente faz o casamento que ela queria, do jeito que ela queria, casa certinho. Veio vários ataques contra a família. Veio períodos assim que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu entendi em Deus que cada período desse foi nos fortalecendo para ser quem nós somos hoje. Glória a Deus. Hoje eu posso te falar assim, sem medo de ser feliz. A minha melhor amiga é minha esposa, eu sou o melhor amigo dela. A gente tem prazer de estar junto, a gente anda de moto juntos, a gente sai junto. Tem gente que fala assim, minha filha Ana fala assim, pai, vocês parecem 2 adolescentes namorados. Eu falo, para de inveja, não chegou o seu tempo, você só vai casar. E eu tenho uma regra com a minha filha, eu falo, se o primeiro namorado, o primeiro que tiver coragem de chegar em casa, né, o primeiro ele vai chegar lá, o pastor, eu vou falar, aqui não é o pastor, negão, é o pai da Ana, você entendeu? Né? E o primeiro eu acho que é justo, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. É brincadeira essa parte. Ou não. Eu não. Né? Então, o que é o casamento? O sábio Salomão fala, encontre prazer na mulher da sua juventude. Eu encontrei prazer na minha esposa. E as pessoas não querem passar pelos maus períodos. Mas você só tem autoridade sobre aquilo que você vence. Então eu posso falar de casamento. Sim. Porque no meu casamento a gente começou errado, e não dá pra negar isso. Mas a gente, quando entendeu o errado,
o que era santidade, porque Deus é santo. Sim. Deus é santo. Deus não perdoa a fornicação se não tiver arrependimento. E se o cara ainda está fazendo com revelação, sabendo, é iniquidade. E a Bíblia diz que a iniquidade faz separação da gente com Deus. A gente vivia na ignorância. A gente não sabia. Na hora que falou, acabou. Chorávamos. Pensa, um moleque com 20 anos, testosterona batendo no teto. Sim. Né? Minha esposa tinha 23 na época. Nós vencemos isso. Glória a Vencemos Deus. fases de não ter dinheiro, fase de comer arroz com ovo. Vencemos fases de diferença na criação dos filhos, que são fases. Sim. Fases de você chegar numa fase boa de dinheiro e todo mundo querer estar perto de você, né? Tá bem mesmo, e todo mundo fala, porque aí quando você tem dinheiro, eu tenho uma teoria, não existe gente feia. Existe gente que não tem muito dinheiro. Quando você tem dinheiro, você muda tudo. Você vai lá, troca o dente, penteia o cabelo, faz não sei o quê. E a gente venceu. Vencemos a fase do ministério, uma fase que ninguém fala. Mas o ministério pode te afastar do seu casamento. Sim. Pode te Exatamente. consumir. E hoje? Hoje, onde eu vou, eu quero levá-la. E quando não dá pra levar, ela vai comigo do mesmo jeito. Eu falo, amor, então onde eu for, você não vai ver uma pregação minha que eu não falo da minha esposa. Porque literalmente eu vivo isso, cara. Sim. Não Glória a existe Deus. o Léo sem a Sandra. Glória a Deus por isso. Glória a Não Deus. tem, não tem. E o que eu digo, casem. Vale a pena. Porque um bom menino, quando se torna um bom homem, é alguém que Deus pode usar de uma forma violenta. Poderosa. Amém. Mas eu sei também, gente. Eu sou um pastor que tem muita gente jovem. Que as meninas de hoje estão mais viradas que os caras. Só que Deus continua sendo Deus. Verdade. E ele tem alguém reservado. Deus, eu não acredito assim, literalmente, que Deus separa alguém para alguém. Eu acredito que Deus separa propósitos. Sim. Então ele vai pôr propósito, alguém do propósito. Hoje eu só vivo o que eu vivo, e eu falo isso sempre, porque a Sandra pagou um preço de oração. E porque ela é incrível. Minha mulher é uma intercessora incrível, cara. Ela entra nos lugares e fala, amor, tem algo errado. Tem algo errado. Antes, quando eu era mais nova, eu falei, tá de implicância, cara. Agora um pouco mais maduro, eu falo, opa, o que você tá falando? Ó, tem algo errado. Intimidade com Deus, né? Uma mulher de oração. E Deus sempre em primeiro lugar, né? E logo após vem a família. Porque não tem como a gente ser algo dentro da igreja se a gente não for dentro de casa, né? É o primeiro altar, onde tudo começa. Eu costumo dizer, Diego, te atrapalhando, que é um equilíbrio. Porque pensa assim, ó, a família sem Deus não existe. Sim. Não tem como. Mas Deus, porque nos passam normalmente uma ordem de importância. Então, Deus, família, trabalho. Ou Deus, família, igreja, trabalho. Mas você imagina assim, ó, você sem trabalho, você consegue servir a Deus? Você não tem dinheiro? Difícil. Você vai começar a murmurar. Sim. Você sem Deus também não trabalha do jeito que você tinha que trabalhar, que você está fora do propósito. Sim. Então, qualquer uma dessas peças, sem o equilíbrio, ainda que Deus seja o sustento, é a base, porque sem Ele não tem nada. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sim. Se perde. Eu conheço muita gente que teve muito Deus e homens de Deus que perderam sua família. Que autoridade esse cara tem? Não tem. Não tem. Era melhor ser como Paulo. Então, de vez em quando, eu venho com alguns amigos e falo, cara, você não fica se ardendo em amores? Eu falo, não, então nem casa. Você viu o lucro. Eu tenho um lá que chegou em mim agora esses dias e falou assim, pastor, eu sou celibatário. Peraí. Moleque novo, né? Você fica meio chocado. Por quê? Eu falei, não, pastor, eu olho pra todas as mulheres e eu não tenho atração por nenhum. Eu falei, pra ir por homem. Ele falou, também não, pastor. Graças a Deus. Por nada, meu filho. Nada. O senhor me abençoa pra ser celibatário? Eu falei, eu não. Você é muito novo, vamos esperar alguns anos. Mas já que você consegue viver, viva. Agora, se não aguenta, Paulo diz, case. Case. Casamento é uma bênção. É tão interessante, diante de tudo que o senhor está comentando da história de vida que o senhor viveu, a forma como vocês viveram na direção de Deus. Sim. Deus falava com o senhor e falava com a sua esposa. A voz do senhor ali alcançava e alcançava a sua esposa. Então, a gente vê um casal que está debaixo de um mesmo propósito. Isso. Uma só carne mesmo. Deus fala com um, fala com o outro. Eu acho muito importante, Principalmente de alguém que almeja o chamado de Deus, a gente estar com pessoas que estão debaixo do mesmo propósito. Porque
não estar no mesmo jugo não é só um cristão que se casa, ou se relaciona com alguém que não é cristão, mas é pessoas que estão em propósito diferente. A gente precisa ter esse alinhamento porque os dois são uma só carne, mesmo propósito. Você falou tudo. Eu não tenho nem o que completar. Imagina, você prega, não prega? Sim. Você imagina se casar com uma menina que é de Deus, mas ela é possessiva. Na hora que você fala assim, eu vou viajar, vou pregar, fala, vai me deixar sozinho? Vou pra casa da minha mãe. É coisa... O mais legal, sabe, é você ter alguém que te complete no propósito. Sim. E aí é lindo. É lindo, lindo, lindo. O propósito é a base de você alcançar a felicidade em Deus. Porque um homem que encontra o seu propósito é um homem que tem um norte. Na hora que você tem esse norte, você vai se agradar do Senhor. E aí, Verdade. já era. Você se torna imparável. Imparável. Um cara que encontrou o seu chamado, que a gente chama de propósito, mas na verdade é o seu chamado. Sim. Ele se torna alguém imparável. Imparável. Vocês vão ver, o podcast é o chamado de vocês, pode acabar a luz, pode queimar a TV, nós vamos fazer na rua. Nós vamos fazer debaixo da ponte, não importa. Faz parte do meu chamado. Eu pregava, gente, voz e violão sozinho numa praça. E não tinha boi. Eu pregava no começo, bem no começo, minha primeira pregação foi só pra Sandra. Só que eu não sabia pregar. Então, eu escrevi a pregação, preguei pra ela em casa, aí entrei no carro, preguei de novo, porque eu tinha medo de pregar, é assim, né? Você não sabe. Cheguei lá na cidade que eu ia pregar. Aí, não, pastor, vai indo lá no lugar que a gente já chega. Eu cheguei na casa, era um núcleo. Até hoje estou esperando o cara chegar, ele não foi. Falaram que tinha umas 20 pessoas, não foi ninguém. Eu preguei pra Sandra ali, sozinho, só pra ela de novo. Fiz apelo, ela já era crente, mas falou, vou fazer apelo, tem que fazer apelo. Ela aceita Jesus de novo. Volto pra lá, devolvo a chave. Eu preguei sozinho na praça. A Sandra fala, cara, andar com o Léo é difícil. Porque eu vou pregar em todo tempo, querido. No fato de olarias, eu ia lá, as meninas falavam, olha o cara aí que ora pela gente, a dor de cabeça vai embora. Porque não tem boi. Se eu olhar e tiver assim, Deus te abençoe, querida, que o Senhor te guarde. Você não tá bem, o que você tem? Dá aqui, baixa a cabeça aí. Senhor toca, Senhor faz. É o propósito. Então, encontrar, eu brinco muito com isso, que eu casei com uma mulher muito bonita. Mas foi graça, aí você vê que Deus faz milagre. Né? Você olha pra mim, vê uma mulher linda daquela, é milagre. Né? Pode um milagre, enfim, acontecer. Mas eu costumo dizer que melhor do que casar com alguém bonito é casar com alguém com o mesmo propósito. Sim. Glória a Deus. Porque mulher feia, vocês vão ganhar dinheiro, você dá um jeito nela. Agora a mulher xarope, uma vez você casou, não tem como acabar, não tem divórcio na igreja. Não existe esse negócio, vou separar. Não tem, cara. Tem duas coisas que causam divórcio na igreja. Morte Sim. e dureza de coração. Nem o adultério. O Senhor fala, mas a lei, Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus responde, mas por quê? Por causa da dureza do coração. Então a gente vê um monte de gente falando, mas adulterou pode. Entre aspas pode, mas pode se tiver um coração duro. Sim. Eu não quero ter um coração duro. Sim. Eu quero recomeçar. Deus é Deus de recomeço. Mas em abandono também pode. Pode, gente. São 3 cláusulas que a Bíblia deixa assim, ali clara. Mas todas elas estão vinculadas à dureza de coração. Sim. Eu sei que isso parece duro. E eu sei que tem um monte de pessoas que falam, mas não, é a Bíblia. É a Bíblia. Você pode deixar aí? Pode. Mas primeiro, nós, quanto pastores, temos que falar, cara, vamos olhar seu coração? Sim. Óbvio que é difícil. Óbvio que é duro ser traído. Óbvio que é duro ser abandonado. Mas ainda assim a gente tem que olhar. Então, casamento é propósito. Sim. Então, antes de casar com uma mulher bonita, primeiro veja se ela tem o propósito. Porque aí a prosperidade vai te seguir, você vai conseguir dar um jeito se ela não for tão bonita assim. Mas vocês são bonitos, gente bonita, casamento bonito. Não precisa de milagre. Eita, pastor, que bênção, né? A gente tá esperando aí os planos de Deus. Eu tô noivo, né? Então tô esperando aí Deus direcionar, tudo seja feito pela vontade dele, né? Creio que Deus está no comando das nossas vidas. Amém. Quanto tempo você tem de noivo? Temos 5 meses. Não, é um bebezinho de noivado. Bebezinho. Estamos recém-noivos. Quando eu fiquei noivo, a primeira grande milagre que o Senhor fez na minha vida financeira. Porque Deus procura aliança. Namoro não é aliança, cara. Verdade. Namoro não é aliança. Deus quer uma aliança. Eu fiquei noivo. Eu ganhava na época, eu lembro como hoje, R$600. Fico noivo, passa 2 meses, meu salário sobe para 1.800. Porque
Porque Deus é Deus de Isso. aliança. Ele espera um passo, né, pastor? Quando você dá um Aliança. passo, ele chega, né, com a provisão, chega com... Não que isso seja importante também, né, gente? Porque às vezes a gente fica falando tanto daquela parte, mas o importante mesmo é que Deus quer te usar, cara. É. Deus quer te usar. É verdade. Deus quer te usar, né? Te enviar, te capacitar. Tem muita gente pra gente ganhar ainda. Em nome de Jesus. Tem muito. Nessa ponta grossa aí, nós vamos nos unir forças aí pra Amém. alcançar vidas e mais vidas, né? E eu creio, gente, que essa conversa, esse bate-papo, o testemunho do pastor Léo, foi comentado até agora e conversado até agora, tem alcançado os corações, pastor. Acredito que famílias estão sendo restauradas, em nome de Jesus. Né? Eu creio que Deus tem levantado e tem chamado jovens, tem chamado homens valorosos, né? Homens que se posicionem como homens de Deus, né? Porque eu costumo dizer que quando um homem se posiciona perante Deus, né, sendo honrado por Deus, ele causa um estrago na sociedade. Porque a sociedade ela está acostumada com homens fracos, né? Mas quando o homem de Deus é levantado para fazer a diferença, para ser luz, ele é uma barreira contra as setas do inimigo, né? Ele é um pilar ali que Deus coloca na sociedade para impedir o avanço das trevas, né? Por isso que Deus tem vontade de que mais e mais homens se posicionem, se santifiquem, né? Construam lá uma família, para que o nome dele seja glorificado nesse mundo. Procuram-se homens. Foi um culto que eu fiz na minha igreja. Que hoje são homens muito frágeis. Sim. Né? 1 Samuel diz assim, sejam homens. E tem que ser homem. Né? O primeiro conselho de Davi a Salomão, né? Seja homem. Seja homem. Seja homem. Seja homem. Então a gente às vezes não... Com toda essa mídia, com toda essa ideologia, isso não é ser machista. Ser homem não é ser machista, nem homofóbico, nem nada disso. Ser homem é entender que Deus pôs o homem, como está em Gênesis 1, domine e conduza e cresça. É isso. Sim. Ser homem é assumir responsabilidade. Ser homem é entender que a semente de Deus para criar foi inserida em nós. Sim. Então a gente tem que assumir esse papel. Sim. Só que um homem frágil acaba não assumindo a responsabilidade. Né? E o cara, quando ele é frágil, ele vai ter que ser dominado por alguém. Não tem jeito. Quer seja outro homem, quer seja uma mulher. Então hoje o mais comum é você ver mulheres mais fortes do que homens. Sim. Só que esse é o inverso do reino. Né? A palavra nos ensina que a mulher ela tem que ser protegida. E proteger não é oprimir, não é subjugar. Mas proteger é servir como Cristo serviu a igreja. É amando, é morrer. Sim. Morrer. Se preciso for, morre. A Sandra, uma vez, e as minhas histórias. A gente estava lá no Beach Park, Fortaleza. E ela falou pra mim que fez natação. Se alguém fez natação, subentende-se que ela sabe nadar. Chegamos lá no Beach Park, tinha um tobogã muito lindo, assim, falando assim, vamos, amor, vamos. Na hora que a gente foi descer, o cara, um guardinha Assim, falou assim, sabe nadar? Eu não deixei ela responder. Eu falei, sabe, ela fez natação, eu empurrei ela e pulei atrás. Meu Deus. Na hora que eu pulei atrás, tomou água, não sei o quê. Saí da piscina, olhei e falei, cadê a Sandra? Ela tava lá no fundo da piscina. Meu Deus. Aí eu, salva-vida, fui pular e falei, aqui não, negão. Sou eu, peguei ela no fundo da água, assim, saí tipo um Superman negão, assim, com ela, tirei, ela já tava assim. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ué, eu não sei nadar, eu só fiz natação. Olha só. Aí ela ficou me olhando, ela falou assim, mas eu podia ter te matado, porque ela me puxava debaixo d'água. Sim. Eu falei, mas eu morreria por você. Eu morreria por você. Dali pra frente ela falou, meu super-herói. É isso. É isso. Né? Homem precisa ser uma figura forte. Glória a Deus. Não precisa ser uma figura violenta, mas precisa ser uma figura forte. Sim. Um homem, ele põe respeito. Então lá em casa eu tenho 3 crianças, a mais velha tem 9. Eles estão zoando, eles estão pulando, estão correndo. O papai abriu a porta, papai chegou. Sim. Acabou. Na minha igreja, eu estava fora alguns dias e teve um evento, eu cheguei no último dia do evento agora. A igreja, pela misericórdia de Deus, não é estratégia humana, é o Santo Espírito de Deus que gera o crescimento. Sim, o Senhor com traz o certeza. crescimento. Ela está crescendo. E eu cheguei como pai da casa, como pastor da igreja, peguei o microfone, fui vendo as coisas que estavam erradas, falei, arruma isso, faz aquilo, faz aquilo. Passou uns dias, passa 2 dias, uma menina chegou na minha sala para fazer gabinete. E ela falou, paz do Senhor, pastor. Eu falei, paz do Senhor, querida. Ela falou, olha, pastor,
eu vim agora pro Bola porque eu vi quem era o pastor da casa. Como eu tava fora, ela não sabia. Eu falei, mas como que você sabe que eu sou o pastor da casa? Ela falou, porque o senhor pisou na igreja. Tudo que tava bagunçado foi arrumado. Eu falei, tava bagunçado, irmão? Me conta mais. Eu quero saber por que tava bagunçado. Olha só, né? Porque o homem é essa figura. Sim, com certeza. Então, a gente precisa orar para que o Senhor nos restaure essa capacidade de ser realmente homem. Meu filho, o Arthur, eu trato ele como um homem. E ele só tem 5 anos. Filho, você tem responsabilidades. Ah, vai chorar não, cara. E não estou dizendo que o homem não chore. Sim. Mas um homem não pode ser tão sensível. Sim. Então, ontem eu estava num culto especial lá na igreja e eu estava chorando na presença de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, ei, você tá chorando. O homem não chora. Eu falei, não, na presença de Deus a gente chora. Na presença de Deus a gente se derrama. Na presença de Deus a gente rola no manto, faz o que for preciso, meu filho. Mas a gente não chora por qualquer Glória a bobeira. Deus. Sim. Então, procuram-se homens. E que esse podcast possa despertar muitos Amém. homens. Amém. Em nome de Jesus. Só tem um jeito de ser homem. Homem. Não macho. Homem. Sendo cheio do Espírito Santo, gente. É verdade. Verdade. Sendo cheio do Espírito Santo. Porque aí ele vai te corrigindo. Sim. Ele vai te conduzindo. Ele vai te chamando. Cara, melhora nisso. Porque ser macho, às vezes, você é grosseiro, você é bruto, como que não precisa. A gente confunde isso. Mas o Espírito Santo consegue nos dar direção, capacitação para ser uma imagem Glória a Deus. forte, mas sem destruir nada. Exatamente. Construindo. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Porque a gente está vivendo em um tempo que as ideologias aí estão se alastrando com mais intensidade, mais força. E o reino precisa de homens de verdade, homens cheios do Espírito Santo, que continuem levantando a bandeira do Evangelho e mostrando que eles foram levantados para fazer a diferença nesse tempo. Amém. Que onde existem homens de verdade, também se levantarão mulheres cheias do Espírito É Santo. isso, né? Diego. É isso. Isso, cara. Isso. Vou te contar uma história. Eu fiz o casamento de um menino que era homossexual. Agora, recente, na minha igreja. E aí, tava aconselhando. Normal, tomar agenda de aconselhamento. Ah, mas o senhor... Não importa. Eu gosto de ser pastor. Eu gosto de cuidar do povo. E aí ele entrou na minha sala e a cabecinha dele não é o mesmo que eu fiz o casamento. Ele está no processo. Ele entrou na minha sala e falou assim, por que o senhor vai brigar comigo? Eu falei, não estou entendendo. Foi você que marcou o negócio? Por que eu vou brigar com você? Ele falou, porque o senhor vê notadamente que eu sou homossexual. Eu falei, e daí? Não estou entendendo. Por que eu ia brigar com você? Você já tem a revelação do caminho que você está andando, pelas atitudes que você está tomando? Ele falou, pastor, eu fui criado na igreja. Eu sei, mas eu tô aqui porque eu acho que eu não concordo. Eu falei, eu posso respeitar o seu não concordar, mas você tem que entender que a Bíblia é a verdade de Cristo. É. Ela é indiscutível, meu irmão. Sim. Ela não muda. A palavra, desde Gênesis, diz: o Senhor criou homem e criou mulher. Não exatamente. teve nada. Se você pegar a sua genética, comecei a ministrá-lo e ele parou no meio do caminho, mas isso com muita doçura. No meio do caminho, ele falou assim: pastor, eu esperava que o senhor ia brigar comigo. Eu esperava o senhor falar que eu estava indo direto para o inferno. Será qualquer coisa? O senhor só está me ensinando. Eu olhei para ele e falei assim: mas os caminhos você já sabe, meu amado. Daí ele olhou para mim e falou assim: eu achava que o senhor é um troglodita. Eu falei, por que você está achando isso? Porque a gente olha o senhor no altar, o senhor é grande, o senhor é largo, eu achava barbudo, eu achava que o senhor ia me escorraçar, né? E eu falei, não. Ele falou, mas o senhor seria meu amigo? Eu falei, não. Ele falou, não, credo, pastor, o senhor é homofóbico. Eu falei, não seria seu amigo, eu seria um pai para você. Vem aqui me dar um abraço, cara. Na hora que eu dei um abraço nele, ele começou a chorar. Aí ele falou, mas pais são amigos? Eu falei, pais podem ser amigos. Mas antes de ser amigo, o pai tem que ser pai. E eu quero primeiro te ajudar. Ele falou, mas o senhor sairia comigo? E aí eu vou chegar no ponto que você estava falando. Eu falei, lógico que eu sairia. Ele falou, sério, pastor? Claro. Posso comer, posso ir no shopping. Aí eu brinquei com ele. Eu falei, cara, eu sou tão macho, sou tão homem, que se eu entrar no shopping de mão dadas com você, vão achar que você virou macho. E ele ficou me olhando assim, credo, pastor. Cara, não tem como achar o contrário. Essa sua visão que você me contaminaria não faz parte do reino. É a luz que brilha nas trevas. Sabe qual é o resultado? Voltou para casa, os pais dele estão na minha igreja. O pai dele me mandou um áudio. Falou, por que o senhor fez? Eu falei, por quê? Ele falou assim, ele odiava a igreja, ele odiava pastor, ele não gostava de nada disso. Ele falou que o senhor só o amou
O Senhor só o abraçou, que ele entendeu que agora ele está disposto. Uma figura de homem determina o padrão. Com certeza. É isso aí. E aí agora eu fui jantar recentemente na casa deles, e ele olha para mim, pastor, estou no processo ainda. Eu falei, cara, faça no seu tempo. Conheça Jesus. Sim. Ouça o Espírito Santo. Eu não estou para te pôr um livro de regras. E aí eu brinco com ele, o dia que você quiser, cara, tomar um café comigo no shopping, você vai ver que todo mundo vai achar que você virou macho. Ele dá risada e fala, ai, pastor, só o senhor mesmo. Porque a gente precisa entender que é o Espírito Santo que convence. É isso aí. Exatamente. É o Espírito Não é, Santo que gente? convence, é ele que transforma, a palavra é luz. Tem muita gente com medo de falar desse assunto por causa das perseguições. Sim. Mas a gente tem que estar dispostos a morrer com Cristo. O que é errado, gente, é errado. E aí é a hora do cara ser um homem. É errado o cara fornicar, é errado o cara adulterar, é errado o cara mentir, é errado o cara beber. Ah, mas pode beber um pouquinho. Meu amado, a palavra do Senhor em Paulo diz assim, se você sabe que o seu irmão come carne e por causa da carne ele vai cair, para de comer carne. Então eu não posso beber, porque eu sei que se eu beber alguém vai cair. Estão tornando a palavra do Senhor meio maleável demais. Sim, E verdade. ela é a lei. Ela é a lei. Então o que é errado é errado. Mas a gente tem que falar a verdade com a mesma doçura que Jesus falava. É odiar o pecado e amar o pecador. É muito. Apocalipse. O Senhor começa assim, olha, igreja tal, eu vi as suas obras, eu sei que você é isso, eu sei que você é aquilo, porém, eu tenho contra ti isso. E depois ele fala, se você mudar, você tem esse benefício. Só que às vezes a gente só quer falar o que eu tenho contra ti, e esquece de ver quem é que está fazendo e falar daquilo que são os benefícios do reino. O processo de mudança é muito claro na Bíblia. Sim. A Bíblia é, cara, eu te conheço, mas eu tenho que te ajudar para você chegar lá. Exatamente. Acabou. Com o objetivo, Essa é a né, Bíblia. de gerar mudança, né, pastor? E amando. É isso. A Bíblia é incrível, gente. Ame a Bíblia. Ame a Bíblia. Como? Eu sou chato porque eu sou bíblico. Bíblia é fantástica. A Bíblia é... Pastor, nós estamos já nos encaminhando para o final, né, Diego? E Benção. nessa conversa nós podemos assim ser edificados, né? Glória a Deus. Pela sua vida, pelo seu testemunho, sua história de vida, pela sua família, Glória a Deus. pela sua sabedoria também que Deus te deu, né? Glória a Deus. De manusear a palavra e acima de tudo de levar a luz em meio às trevas, né? De ser um padrão, um referencial, né? Então, pastor, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma palavra aí para a galera que está nos assistindo, para os jovens, para a igreja, deixasse uma palavra pastoral aí para essa galera e ao final a gente faz uma oração encerrando. Amém. Uma bênção estar com vocês. Amém, pastor. Privilégio pra gente. Isso. Cara, a mensagem que eu diria, assim, de uma forma muito simples, é conheçam Jesus. Sim. Jesus não é uma religião. Jesus não está preso da forma que eles que dizem normalmente. Então busca o Senhor enquanto se pode buscar. E decidam abrir o coração para mudar. O pecado, ele te escraviza. O reino te liberta. E quando você encontrar o reino, a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, Mateus 6. E ali, quando você entende que Jesus veio primeiro para ser Senhor da sua vida, o que eu falaria para essa meninada é, entenda, Jesus não veio para te salvar apenas, ele veio para ser Senhor. Ele veio para te dizer, muda nisso, transforma nisso. Mas se você entrar nesse processo, você vai ter tudo que você precisa. E eu não estou falando tudo que você precisa no sentido material. O que a gente precisa é do reino. A gente precisa dele. O Senhor é a nossa resposta. E para que isso aconteça, entra no seu quarto. Feche a sua porta. Busca o Senhor no secreto. Acha uma igreja em nome de Jesus. Amém. Esse negócio de não ter igreja e eu posso falar com quem já pensou assim, é impossível. Porque você precisa de um pastor, você precisa de gente como vocês para estar perto. Cara, vem aqui. Sim. Vamos chorar junto, é chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Então eu te diria, conheça Jesus, seja cheio do Espírito Santo, busque uma igreja e pratique o ID. Porque se você não praticar o ID, você não vai conhecer mais Jesus. Meu Deus. É o ID que te faz te aprofundar no reino. Sinais seguirão os que creem, né? É isso. Então vai. Ah, eu não tenho onde pregar. Como não? Tem rua, tem favela, tem lugar é um família, qualquer lugar. Todo mundo quer o púlpito. Mas a gente precisa entender que os maiores púlpitos estão nas escolas, nas Verdade. favelas, nas biqueiras. Aqui em Ponta Grossa, os traficantes, eu vou lá,
E eles falam assim, pastor, ora pelo nosso negócio. Eu dou muita risada, tipo, pô, seu negócio eu não posso abençoar, meu irmão. Mas eu posso te abençoar. Sim. E essa é a verdade do reino. Então, se a pessoa praticar essas 4 verdades, Amém. vai conhecer um Deus que salva, transforma e dá destino. O evangelho é simples, mas ele é extremamente poderoso. Verdade. Glória a Deus. Aceitem Jesus. Resumiria tudo Amém. nisso. Amém. Amém. Glória a Deus.